Gênesis, no capítulo 5, nós leremos do 21 ao 24. Está escrito assim: Enoque viveu 65 anos e gerou Metusalém. Enoque andou com Deus. E depois que gerou Metusalém, viveu 300 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Enoque foram 365 anos. Enoque andou com Deus e não foi mais visto, porque Deus o levou para junto de si. Pronto. Ficamos por aqui. E agora eu convido a todos que estão na catedral, bem como os que me ouvem, se for possível, que feche seus olhos e que fale com Deus agora. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós te agradecemos, Senhor. Te agradecemos por esse dia que o Senhor fez. Nos alegramos nele. O primeiro domingo do ano de 2026. Nós nos gloriamos no Senhor pela preciosa oportunidade que o Senhor nos dá de nos trazer saudáveis aqui para a sua casa, para juntos, ó Pai, adorarmos ao Senhor e agora recebermos direto do trono da graça uma palavra que venha de encontro, ó Pai, às nossas necessidades, às nossas expectativas para esse ano de 2026. Que o Senhor use a minha vida, ó Pai, o meu corpo, a minha mente e a minha boca estão entregues a partir de agora para o teu serviço. E que tudo quanto for feito aqui seja para a honra do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graças a Deus, podem se sentar. Nós acabamos de ler o capítulo 5 do livro do Gênesis. E este capítulo, aqui, o primeiro versículo diz assim: este é o livro da genealogia de Adão. E talvez, alguém possa pensar assim, ficar lendo genealogia não leva a nada. Esta parte da Bíblia bem poderia ter sido tirada, sem compreender a importância e a necessidade de estarmos atentos a tudo quanto foi escrito na palavra de Deus, entendendo que nada do que está escrito é em vão. E cada palavra que Deus inspirou, os autores, os escritores do livro, cada palavra serve para nosso ensino, para nossa edificação e para um despertamento. E aqui, nesse capítulo 5, nós encontramos a genealogia de Adão. Desde a criação do homem, colocado no jardim do Éden, até Noé. Diz quem foram os filhos de Adão, a idade que cada um foi pai e a idade em que cada um morreu. E isso é bastante importante para nós entendermos todo o contexto, para isso que nós vamos falar aqui nesta manhã, que é a respeito da vida de Enoque. Todos esses patriarcas estão elencados um a um, Adão até Noé. E é interessante que nós observamos o seguinte: fala de Adão, a idade em que Adão se tornou pai, depois que gerou filhos e filhas, e a idade em que Adão morreu. E assim sucessivamente, elencando os patriarcas. E no meio dessa constelação de patriarcas, o autor de Gênesis, quando chega em Enoque, faz uma pausa. Porque dessa constelação de patriarcas, houve um brilho, algo que destacou um homem da descendência de Adão, chamado Enoque. E a respeito de Enoque, nós acabamos de ler os detalhes da vida dele. Mas o mais importante deles, e frisado por mais de uma vez,
Enoque andou com Deus. E o tema da mensagem de hoje, para este mês, para esse domingo e para esse mês inaugural do novo ano, nós vamos falar sobre andar com Deus. Sobre a importância do andar com Deus. Os dias de Enoque foram 365 anos. É muito. E alguém que pode dizer, imagina que alguém viveu 600 anos, 300 anos. Não há nada na palavra de Deus que contradiga a Deus. Eu não tenho dificuldade alguma em acreditar que alguém viveu 600 anos, 700 anos, 800 anos. Depois, com calma, se puderem, leiam o capítulo 5. E Enoque viveu 365 anos. Diz que com 65 anos ele se tornou pai. Depois gerou filhos e filhas e viveu 300 anos. E com 65 ele se tornou pai, viveu mais 300. Enoque viveu 365 anos. É muito. E não é. Veja bem, naquele tempo, Enoque viveu aproximadamente 1/3 da vida do seu pai, Jared. Jared viveu 972 anos. Quem acha que Enoque viveu muito? O pai dele viveu quase 3 vezes mais. E o neto? Essa versão traz Metusalém. Metusalém ou Matusalém é a mesma pessoa. Eu prefiro Matusalém. Embora aqui nós acabamos de ler Metusalém, é a mesma pessoa. Matusalém é o homem registrado em toda a história da humanidade que mais viveu, tendo vivido 979 anos. Matusalém viveu quase 1000 anos. Nós não temos mais informações acerca da vida de Enoque. Quantas esposas teve Enoque? Quantos filhos teve Enoque? Só registra o nome de Matusalém. Nós sabemos que ele teve filhos e filhas. Qual que era a atividade de Enoque? Nós não sabemos. Do que viveu Enoque? Qual era a sua fonte de subsistência? Nós não sabemos. Não há registro de Enoque ter efetuado milagres. O que é importante e o que mais agradou a Deus? Enoque andou com Deus. Isso é o que há de mais importante no registro da vida de Enoque. Ele andou com Deus. Porque nós sabemos que Adão, quando foi criado, quando ganhou para si uma companheira, Deus deu a eles o nome de ser humano. Adão andava com Deus. Nós encontramos esse registro no próprio livro de Gênesis, onde na viração do dia, no entardecer, Adão andava com Deus. Adão falava com Deus. Adão vivia em comunhão. Adão vivia em intimidade com Deus. Adão e Deus andavam juntos, na mesma direção. Ocorre que com o pecado, com a queda, Adão passou a andar na contramão. Adão perdeu aquele relacionamento direto, estreito com Deus, porque pecou. Porque não quis andar com Deus, ou seja, não quis acompanhar os passos de Deus. Adão quis andar da sua forma. Adão desobedeceu a Deus e, por via de consequência, o seu relacionamento com Deus foi quebrado. Houve uma quebra. Porque os interesses de Adão entraram em confronto com a vontade de Deus. E aqui, o sétimo
depois de Adão, chamado Enoque. Agradou a Deus, porque andou com Deus. Lá no livro de Amós, do profeta Amós, diz assim: andarão dois juntos, se não houver acordo? Andarão duas pessoas, é possível andarem duas pessoas juntas, discordando? É possível caminharem duas pessoas juntas, se uma quer ir para o norte e a outra quer ir para o sul? Se uma gosta da direita, o outro gosta da esquerda? Não estou falando de política, por favor. Não estou falando de política. Estou falando de interesses da vida cotidiana. Com quem as pessoas se casam? Com alguém, as pessoas se casam com alguém, pelo menos essa é a prescrição, embora muitas pessoas tenham feito na prática diferente. A prescrição é que se case com alguém que tenha os mesmos interesses, que tenha os mesmos objetivos de vida, que tenha o mesmo olhar para a vida, os mesmos anseios, as mesmas expectativas. É possível um casal que se casa, a mãe quer gerar e o pai não quer ser pai? Não vai dar certo. Um homem que queira morar no exterior e a mulher que faz questão de estar aqui ao lado da sua família original, não vai dar certo. E naquele tempo, sétimo depois de Adão, naquela sociedade já perversa, naquela sociedade já pecaminosa, naquela sociedade corrompida, onde os homens andavam de acordo com os interesses deles, Enoque andou de acordo com o interesse de Deus. E a Bíblia nos conta que ele andou tão intimamente com Deus, que Deus o levou para si. Ele foi arrebatado. Esse é o primeiro caso registrado no Antigo Testamento. O segundo do profeta Elias. Também ascendeu ao céu. Também não experimentou a morte. Enoque, no meio daquela sociedade corrompida, no meio daquela sociedade pecaminosa, andou com Deus, andou de acordo com os interesses de Deus. Porque não viveu como os demais. Não morreu como os demais. Enoque foi premiado. Porque Deus viu nele um caráter diferente. Deus encontrou em Enoque um homem diferente no seu tempo. E que presente é esse que Enoque recebeu ao não ver a morte, ao não experimentar, a não passar pela morte física, ser premiado e ser levado daqui diretamente para o paraíso. E o corpo de Enoque não foi encontrado. Porque o seu corpo não foi escondido aqui, sob o céu. Ou seja, Deus não escondeu o corpo de Enoque debaixo do céu. Mas Deus levou Enoque, Deus o levou para o paraíso celestial. E aí, aparentemente, nós podemos pensar, né? Que existe uma contradição, porque a Bíblia diz também que a vida longa é sinal do favor de Deus, que a longevidade é bênção do Senhor. Nós encontramos isso registrado lá nos Salmos, que uma vida longa, uma vida saudável, com muitos anos, é sinal da bênção de Deus, é sinal do favor de Deus. Mas para Enoque, o favor que Deus fez a ele foi levá-lo. Ele não viveu o que seu pai Jared viveu, tanto a quantidade de anos que o seu pai Jared viveu. Viveu, como vimos, cerca de um terço disso. Nem o seu filho Matusalém.
ficou ruim para quem? Até rimou, Matusalém ficou ruim para quem? Porque Enoque foi levado para um lugar onde não há perversidade. Um lugar onde não há mais choro. Um lugar onde não há mais, não está mais dominado. Não está mais, não é, nunca foi dominado pelo maligno. Enoque foi presenteado. Enoque viveu, como eu disse, nos primórdios. Muito, muito, muito antes de Moisés. Muito, muito, muito antes de João Batista, de Jesus. Muito antes. Mas Enoque estava plenamente reconciliado com Deus. Porque caminha com Deus, o caminhar com Deus pressupõe reconciliação. Lembra da quebra? Lembra da quebra da aliança? Lembra da quebra do pecado? Lembra da queda de Adão? Enoque, com a sua vida, andava reconciliado plenamente com o Senhor. Enoque certamente não foi um homem perfeito, um ser humano como qualquer um de nós. Mas ele escolheu andar com Deus. Ele escolheu andar na mesma direção de Deus. Ele escolheu ter comunhão íntima e restrita com o Senhor. Certamente essa não foi uma ocorrência comum. O primeiro homem a ser levado aos céus. Imagine a família, a situação. Onde está Enoque? E quanto tempo depois Moisés registrou isso aqui, essa informação no livro de Gênesis, de que forma que ele foi levado? Nós não temos essa informação. O fato é, agora vamos falar de nós. Qual foi o bom testemunho de Enoque? Andou com Deus. Qual é o melhor e o maior testemunho que cada um de nós, porque Enoque, como eu disse, viveu muito, mas muito, muito tempo antes de Jesus. Nós já contamos com Jesus, com o sacrifício de Jesus. Jesus reconciliou toda a humanidade com Deus. Nós já estamos reconciliados com Deus. Qual maior e melhor testemunho nós podemos, o cristão, pode esperar para si? Que não seja andar com Deus. Lembra, Enoque não tem operação de milagres, nenhuma cura, nem nada de extraordinário. Isso implica em dizer que, quando andamos com Deus, não necessariamente nós somos usados para curar, para tratar, para libertar. Isso tudo pode acontecer. E Deus escolhe a cada um de acordo com a sua vontade, que é soberana, que é perfeita, que é boa, que é agradável. Mas, se não andarmos com Deus, não estamos reconciliados com Ele. Se não repetirmos os passos de Jesus, se não imitarmos os passos de Jesus, significa que não estamos andando com Deus. E nesta manhã, ou noite, para aqueles que me acompanham, porque nós estamos sendo acompanhados em diversos países do mundo, que nesta manhã, ou nesta noite, você analise se você, de que maneira você tem andado com Deus.
Aliás, se de fato, primeiramente, você tem andado com Deus. Porque andar com Deus não se resume a vir para a casa do Senhor uma vez por mês, participar da ceia. Andar com Deus não significa ter uma agenda semanal, uma agenda dominical na catedral ou em alguma das capelas. Andar com Deus não se resume a estar cadastrado no hall de membros desta igreja ou de qualquer uma outra, de acordo com aqueles que me ouvem. Isso tudo é consequência de quem anda com Deus. Se você anda com Deus, sim, você tem pelo menos um dia na semana para estar na sua casa. Se você anda com Deus, você não pode estar apartado da mesa do Senhor. Você não pode estar apartado da comunhão com Deus e com a igreja e participar da ordenança da ceia do Senhor. Andar com Deus não necessariamente é falar com Deus quando lava louça, quando dirige, quando toma banho, que é o meu caso, por exemplo. Eu falo com Deus. Claro que eu tenho um tempo que eu entro no meu quarto, dobro meus joelhos, mas enquanto eu vou fazendo as minhas atividades em casa, eu vou falando com Deus, eu vou conversando, eu pego a rodovia e vou falando com Deus. Mas andar com Deus é tudo isso. Mas primeiramente é andar na mesma direção. Se você está falando com Deus, e às vezes as pessoas estão falando com Deus o tempo todo, mas querendo coisas totalmente contrárias à sua palavra. Falando com Deus, se queixando, murmurando. Está até falando com Deus, mas andando em desacordo com a sua vontade. Provavelmente, eu não acharia ruim. Audleia Brocanelli, eu não acharia ruim se Deus olhasse para mim e fizesse o mesmo que fez com Enoque. Vem aqui morar com o papai. Eu não acharia ruim. Mas provavelmente nós não seremos arrebatados como foi Enoque. Mas como Enoque, eu gostaria muito, quero, e me esforço, e me empenho para isso, que Deus olhe para mim e diga o seguinte: essa aqui é como Enoque. Essa filha está andando como Enoque andou. E eu gostaria muito de ter registrado na história da minha vida. Audleia Brocanelli foi alguém que andou com Deus. Não tem presente maior, não tem honra maior. Esse microfone não me traz honra. Essas milhares de pessoas que me ouvem aqui na catedral e fora dela, não me trazem honra. Como traz ser reconhecida como alguém que anda com Deus. Ser reconhecida como alguém que está caminhando na mesma direção de Deus. Que quer acompanhar, que quer seguir os passos de Jesus. Mesmo que eu seja cheia de defeitos. Mesmo que eu seja imperfeita. Porque eu sou imperfeita. Eu falho, nós falhamos, vamos conjugar o verbo. Eu falho, tu falhas, nós falhamos, eles falham, todos nós falhamos. Como eu disse até Enoque. Enoque não foi perfeito, perfeito só Jesus. Mas Enoque brilhou. Como eu disse, leiam lá no capítulo 5, de quantos mais patriarcas a Bíblia diz que andou com Deus. No meio dessa constelação, apenas Enoque. Enoque se destacou. Enoque se destacou por isso.
que a gente precisa para andar com Deus? O que nós precisamos para andar com Deus? Disposição. Um coração aberto. Um coração disposto a andar com Deus. Um corpo, uma alma dispostas a ouvir a voz de Deus e acompanhar e obedecer a sua condução. Sem essa disposição, não vai dar certo, não vai funcionar. Queridos, nós estamos com um ano, como eu disse, cheirando, que acabou de sair do forno, cheirando, cheirinho de ano novo. Olha o nosso ano. Tem só uns pontinhos aqui. Nós estamos com um ano aqui, ó, em branco. 2026 é uma folha, eu esqueço da live. É uma folha em branco. Permita que Deus escreva nessa folha, nesses 365 dias, agora 361, porque já estamos no dia 4. Permita que Deus escreva nessa folha em branco que Ele acabou de nos conceder. De que maneira nós vamos caminhar nesse ano de 2026. Permita-se ser honrado por Deus pela sua fidelidade a Ele. Porque o próprio Deus não precisa ninguém nos honrar. O próprio Deus se incumbe disso. Lembra lá? Enoque, o 7º depois de Adão. E Enoque foi honrado aqui ou não foi honrado? Enoque foi honrado. Olha o destaque. Só a respeito dele que a palavra de Deus deu esse destaque. Parou por aí as honras? Não, não parou. Vamos abrir Lucas 3:37, por favor. Lucas, o Evangelho de Lucas 3:37. Aqui nesse capítulo nós encontramos a genealogia de Jesus. Olha que coisa linda. Filho de Metusalém, filho de Enoque, filho de Jared. E não é que Enoque entrou para a genealogia de Jesus? E consta, olha Deus honrando a forma, o caminhar de Enoque com ele. É só isso? Não. Hebreus 11:5, por favor. Galeria dos Heróis da Fé. Enoque foi... Irmãos, é muito forte. Enoque foi para a galeria dos heróis da fé, não porque ele foi um guerreiro, não porque ele foi um combatente, um militar. Enoque foi para a galeria dos heróis da fé porque andou com Deus. Pela fé, Enoque foi levado a fim de não passar pela morte. Não foi achado, porque Deus o havia levado, pois antes de ser levado, obteve testemunho de que havia agradado a Deus. Enoque agradou a Deus, porque andou com Ele. E às vezes nós achamos que precisamos fazer malabarismos. Achamos que precisamos pular, gritar, para agradar a Deus. Achamos que precisamos estar com um microfone diante de uma plateia de milhares de pessoas para agradar a Deus. Não que isso desagrade a Deus. Se você estiver falando da palavra dele, vai agradar.
Mas o principal é andar com Deus. Deus honrou Enoque, porque Enoque honrou a Deus. E eu creio que, como no tempo de Enoque, os homens acreditavam que o importante é ter. Nos dias de hoje, muito mais. Numa sociedade em que nós vivemos, onde se ensina, onde se prega que o que é importante é ter. Deus nos diz que o importante é ser. E analise se você tem vivido de acordo com a prescrição do mundo, onde o que é importante é ter, ou se você tem andado de acordo com a prescrição de Deus, onde o importante é ser. Qual é o bom testemunho que você tem dado? Essa mensagem é para mim também, é para mim, aliás, em primeiro lugar. Deus falou muito comigo. Muito comigo quando eu preparei essa mensagem. O que é que nós queremos para o ano de 2026? Quais são os projetos aqui dentro de 3 dias? Daqui 3 dias nós começaremos um projeto de vida. 12 dias de clamor para 12 meses de vitória. E nós vamos colocar no nosso projeto os nossos desejos para o ano de 2026. E não há nada de errado se você colocar no seu projeto para 2026 a realização de coisas, a realização de conquistas materiais. O intercâmbio no exterior, a aquisição da casa própria, o emprego que te traga melhores condições de subsistência. Não há nada de errado nisso, se em primeiro lugar, na lista de prioridades estiver andar com Deus. Aliás, queridos, a gente já encurta um caminho. Quando nós priorizamos Deus, o seu reino e a sua justiça, todas as coisas já nos são acrescentadas. Isso é promessa. E para Deus, promessa e realidade são sinônimos. Por que a gente insiste em inverter a ordem de prioridades? Não vou na igreja porque eu não tenho tempo. Eu não faço meu devocional diário porque eu não tenho tempo. E nós só não temos tempo para aquilo que não é importante para nós. Alguém que trabalha vai se dedicar a um curso superior, a uma universidade. Se a gente parar para analisar, você não tem tempo. Mas, como você entendeu que é importante para você, você abre um tempo para isso. Quantas noivas aqui, mulheres que estão para se casar? Temos aqui mulheres que estão com casa. Oi, que linda. Uma, que mais? Não, essa aqui só mexeu no cabelo, mas logo também vai. Se você quiser, né? A mãe já ficou desesperada. É a mãe? Por enquanto não, muito jovenzinha. Mas a moça que vai se casar aqui, a noiva, você não abriu um tempo na sua agenda para organizar seu casamento? Se fosse parar para pensar, você dispunha desse tempo? Não. É assim. Mas é importante. Ir atrás do vestido de noiva, da maquiadora, do salão, vir aqui na catedral, na secretaria, separa um tempo para vir agendar o seu casamento, para que um pastor faça isso, tenha o registro no livro de casamentos da nossa igreja, porque é importante. Quem resolveu? Quem resolveu não, né? Quem abriu o entendimento que a gente precisa cuidar do nosso corpo. Se for parar para pensar, eu não tenho tempo. Tem gente já falando assim, não olhe para mim. Vocês têm tempo? Porque é importante.
Como é que nós não temos tempo para Deus? Quem é que está andando com Deus se nem tempo com Ele tem? Para você estar de acordo, o casalzinho que eu amo, Lucas e casal Finurinho, Lucas e a Sarinha, Luquinha e Sarinha. Não teve um tempo de namoro para saber se os interesses eram os mesmos? Para saber se vocês estavam de acordo? Esse tempo de namoro e noivado foi a preparação. Nós estamos vivendo um noivado. Nós não somos a noiva. Como que nós vamos saber se nós estamos de acordo, se nós nem abrimos a sua palavra? Como é que nós vamos saber se nós estamos de acordo, se nós nem conhecemos a vontade dele para a nossa vida? Não dá. Nós estamos vivendo um noivado. E nós temos que saber qual que é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para as nossas vidas. Vocês acham que foi só lá no tempo de Enoque que Deus ficou olhando e procurando alguém que andava com ele? Lembra, essa genealogia no capítulo 5 começou em Adão e encerrou em Noé. E nós temos prova que não parou em Enoque. Porque depois de Enoque, Deus ficou olhando no meio daquela sociedade corrompida, perversa, e encontrou quem? Noé. Vocês acham mesmo que Deus parou de olhar? Deus está olhando, Deus está buscando encontrar homens e mulheres que andem com Ele. Homens e mulheres que, como Enoque, que foi para o hall da galeria, para a galeria dos heróis da fé, que deram bom testemunho porque andaram com Deus. Quem gostaria de ser reconhecido como Enoque foi? Ai, que pouquinho. Acho que vocês não entenderam. Quem gostaria de ser reconhecido como Enoque foi reconhecido como alguém que anda com Deus? Quem vai buscar a Deus? Quem promete? Olha, nós acabamos de cantar. Ó, como espero o dia em que verei a face do meu amado. Nós não pode contar mentira, nem cantar mentira. Porque às vezes canta aqui e faz totalmente diferente. Quem está se preparando? Enoque, Deus olhou e disse: Enoque, é comigo, venha comigo. Enoque obedeceu à voz de Deus e foi levado ao céu. Porque Enoque estava preparadinho. Como eu disse, provavelmente nós não seremos levados ao céu como Enoque. Mas está chegando o dia em que nós ouviremos as trombetas. Tem mais alguém aqui arrepiado? Deus está olhando quem está andando com Ele. Deus está olhando quem está dando bom testemunho aqui na terra. E logo, logo as trombetas vão soar. E a igreja será levada. A igreja será arrebatada. E eu pergunto nesta manhã: quem está preparado? Quem está preparado para ouvir e reagir ao som das trombetas? Porque só vai ouvir o som das trombetas quem estiver como Enoque, andando com Deus. Quem estiver como Enoque, dando bom testemunho.
Um ano novo, novas oportunidades. Ah, eu não fiz o que deveria ter feito em 2025. Pode pensar alguém. Mas Deus está te dando uma oportunidade. Nós só estamos aqui, nós só adentramos o ano de 2026 porque Ele nos presenteou. De que maneira nós vamos caminhar nesse ano de 2026? Responda para você, não vai ser fácil. Jesus mesmo disse assim, ó, vocês vão ter aflições. Não vai ser fácil não. Não vai ser moleza. Mas vocês vão vencer. Louvado seja o nome do Senhor. Que nós possamos andar com Deus, caminhar com Deus juntinhos. Na direção, como essa imagem aqui, ó. Não dá a impressão de um pai conduzindo um filho? Aliás, é assim, né? Quando as crianças são pequenas, os pais dão as mãos e eles vão conduzindo. E a criança confia na condução do pai. Confie na condução do Pai Celeste para a sua vida. Não faça como Adão fez, andando na contramão. E que nós possamos dizer com muita alegria, com muita vontade, o que nós acabamos de cantar. Ah, como espero o dia. E eu estou nessa expectativa. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. E nós seremos levados como Enoque foi levado. Só que nós, ao som das trombetas. Eu espero não ver a morte. Mas eu não sei. De todo modo, ninguém sabe. Ninguém sabe o dia de amanhã. Ninguém sabe se encerrará esse dia. Nós não sabemos. Por isso que nós precisamos estar preparados. Agradeça a Deus pela oportunidade que Ele te deu. Ore a Deus, busque a Deus, caminhe com Deus. E nesse ano de 2026, firme esse propósito de andar com Deus, de caminhar com Deus, de dar bom testemunho diante de toda a sociedade. Vamos louvar a Deus e agradecer a Ele por essa palavra, com uma linda e poderosa, honrando a Ele. Salva de palmas.